Como é bom estarmos juntos aqui na Escola de Heróis. Você que sabiamente escolheu a carreira pública, você que escolheu a estabilidade, você que escolheu a possibilidade de ascensão profissional, você que escolheu a carreira de ser bombeiro, uma das profissões mais respeitadas da nossa sociedade. Olha que você fez a escolha certa e nós estamos aqui para te ajudar. Eu, historiador Ribeiro Lima, quero te ajudar, vou te ajudar a chegar no seu objetivo, passar o seu obstáculo. Lembrando que nós temos um desafio. É o concurso público. E esse desafio tem que ser vencido. E para vencer o desafio tem que ter mentalidade de vencedor. Eu sei que você é um vencedor, mas temos que utilizar essa mentalidade para atingir a vitória. Além da mentalidade, temos que ter a melhor estratégia. E falando em estratégia, a gente lembra de Sun Tzu, na arte da guerra. Sun Tzu, A Arte da Guerra, seu livro brilhante de mais de 2000 anos. Uma frase dele para motivar todos nós: conheça o teu inimigo, conheça a ti mesmo e sempre será vitorioso. Conheça o teu inimigo, conheça a ti mesmo e sempre será vitorioso. Consequentemente, de acordo com os ensinamentos desse brilhante estrategista, a vitória, ela passa por conhecer o nosso adversário. Ela passa por conhecer a nós mesmos. E eu te pergunto, você que tomou a decisão de entrar na carreira pública, essa decisão agora do presente, ela vai modificar o seu futuro, o futuro dos seus descendentes, o futuro da nossa sociedade. Então, consequentemente, uma decisão da agora do presente vai gerar consequências no futuro. Da mesma forma que você tem que saber que nós temos o poder de trazer o futuro para próximo de nós. Trazer o futuro para próximo de nós. Você deve começar a se comportar como o profissional que você escolheu ser. O profissional que você escolheu ser. Você tem que se comportar. Lembre-se que um bombeiro, ele está sempre pronto. É característica dele, é qualidade dele. Ele está sempre pronto, ele está sempre preparado. Ele sabe que vai acontecer uma emergência. Ele não sabe quando ela vai acontecer, mas ele sabe que vai acontecer e ele tem certeza que ele está pronto para a emergência, pronto para o desafio, pronto para salvar vidas. Então, consequentemente, da mesma forma, é você que quer ser bombeiro e passar no concurso público. Você tem que estar pronto, você tem que estar preparado. E para que você esteja preparado, você tem que estudar o máximo possível, todo o tempo que você tiver. Foco, disciplina. Olha que nós estamos no período de pandemia, olha que nós estamos no período de isolamento. E muitos dos seus concorrentes podem ter baixado o ritmo, diminuído a qualidade de estudo, mas você não. Você está seguindo em frente, você tem uma mentalidade de vencedor. Você vai se tornar o herói que você nasceu para ser. Nos momentos de dificuldade, o herói se agiganta. E você se conhece, é a hora de você se agigantar. Então você se conhece, falta a gente conhecer o nosso adversário. O nosso adversário é uma prova. O conteúdo de história. Olha que o conteúdo de história é extenso, mas ele é tranquilo. O nosso conteúdo, ele começa ali na Idade Moderna, o antigo regime, a formação das monarquias nacionais. Passa pela política econômica do mercantilismo. Lembre-se, uma política econômica intervencionista. Lembre-se que as monarquias nacionais fizeram a expansão marítima. E com a expansão marítima chegaram aqui na América portugueses, ingleses, espanhóis, holandeses, franceses. Vão dividir esse continente. Mas você já estudou, você é extremamente inteligente, sabe que aqui já existiam povos. Os ameríndios, povos pré-colombianos, que foram chamados de índios.
chamados de índios, desde índios seminômades, tupi-guarani, tupinambás, a índios sedentários, vivendo em grandes civilizações maias, incas e astecas. É importante que na hora que você estiver estudando para o seu concurso, você perceba as transformações na América com a chegada dos europeus. Da mesma forma, as transformações do próprio continente europeu. A Idade Moderna tem o Renascimento, o retorno à razão, ao individualismo, ao naturalismo, ao antropocentrismo, ao heliocentrismo. É importante que você entenda que vai ter a revolução, o renascimento científico, tem as reformas religiosas, calvinismo, luteranismo, anglicanismo, e a reação da Igreja Católica à contra-reforma. Surge, para tentar solucionar o problema, as monarquias nacionais absolutistas, grandes pensadores, Nicolau Maquiavel, com seu livro Príncipe, Thomas Hobbes, com seu livro Leviatã, Jacques Bossuet, com seu livro A Política segundo a Sagrada Escritura, o absolutismo na França, o absolutismo na Inglaterra. Lembre-se que no século XVIII, para combater as ideias absolutistas, nós temos o iluminismo e outra gama de grandes pensadores, René Descartes, penso, logo existo, seu livro O Discurso do Método. Lembre-se que a força do seu pensamento vai fazer com que você atinja a sua vitória. Você vai se transformar, vai atingir o seu objetivo, desde que você modifique sua forma de pensar. Assuma-se como o profissional que você quer ser. A partir do momento que as pessoas virarem e falar, você nasceu para isso, você sabe que está no caminho correto, está preparado. Eu tenho outros pensadores importantes, John Locke, Montesquieu, Voltaire, Adam Smith, Jean-Jacques Rousseau. Lembre-se que o iluminismo traz consequências, a chamada Era das Revoluções. 3 grandes revoluções abalaram o planeta Terra: a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Tudo isso no século XVIII, no século XIX nós já temos o neocolonialismo, África, Ásia, Oceania. Nós temos os antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Temos a Revolução Trabalhista, a Revolução Russa de 1917. O período entre guerras, a crise de 1929, os regimes totalitários, nazismo, fascismo, salazarismo, franquismo. Tudo isso tem que estar na sua cabeça da melhor maneira possível e nós iremos te ensinar e te ajudar a gravar tudo isso. A Segunda Guerra Mundial, o pós-guerra, a Guerra Fria, a atualidade, a globalização. Olha a pandemia do coronavírus. Importantíssimo que você tenha tudo isso na tua cabeça. Isso só é história geral. Olha o tanto que está tranquilo. Só história geral. Na história do Brasil, a presença de Dom João VI, devido à ocupação napoleônica, o processo de independência do Brasil, você tem que estudar. Nós estamos conhecendo o nosso adversário. O primeiro reinado, o período regencial, o segundo reinado. Tudo isso você tem que ter na cabeça. É o período imperial brasileiro, o segundo reinado. Lembre-se da Guerra do Paraguai. Consequentemente, vai gerar a crise a posteriori, que derruba o segundo reinado e aparece o período republicano, a famosa Primeira República, ou também chamada como República Velha. A República Velha, a figura dos coronéis, o voto aberto, o curral eleitoral, a política do café com leite, tudo isso dentro de um contexto de República Velha. Os presidentes militares, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Marechal Hermes da Fonseca,
os presidentes civis, Prudente Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, o último presidente, Washington Luiz. Quando a República Velha cai, a Era Vargas, que cai muito, que a gente tem que estar preparado, a Revolução de 30, que traz a Era Vargas, que foi dividida em 3 partes, o governo provisório, 1930 a 1934, o governo constitucional de 1934 a 1937 e o Estado Novo de 37 a 45. Dutra, governo Dutra, o retorno de Vargas e o populismo aqui na América Latina, não somente no Brasil, mas também na América Latina, a Argentina, o Brasil, o Chile. Lembrando que temos também o governo de JK, o de Jânio Quadros, a Revolução de 31 de março de 1964, a implantação do regime militar, Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel, Figueiredo, a chamada Nova República, Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Michel Temer, Jair Bolsonaro, chegando até o Brasil atual. Perceba que, de acordo com os ensinamentos dos maiores estrategistas, a gente tem que se conhecer e a gente tem que conhecer o nosso adversário. E o nosso adversário, é claro, é uma prova. Se você tiver foco, se você tiver disciplina, se você tiver vontade, você consegue fazer a melhor prova da sua existência e mudar não somente a sua existência, mas a existência dos seus descendentes. A história é tranquila. Basta a gente gravar, basta a gente dedicar. Eu confio em você. Torne-se o herói que você nasceu para ser. Que você nasceu para ser. Conheça a ti mesmo, conheça o seu inimigo e sempre será vitorioso. Lembre-se, o bombeiro está sempre preparado. Sempre preparado. Então aproveita esse momento de isolamento social, esse momento de pandemia e acelere o seu estudo. Acredite mais em você. Busque mais, queira mais, tenha mais vontade do que os outros, porque o resultado ele se torna claro. Como é bom estar com você aqui nessa videoaula, ter a tua presença. Eu, historiador Ribeiro Lima, vou te ajudar naquilo que for possível para que você atinja o seu objetivo. Nessa sua casa, a escola de heróis, na profissão que você escolheu, uma das mais nobres da nossa sociedade. Salvar vidas. Salvar vidas. Esse é o seu futuro. Minas precisa de você. O Brasil precisa de você. Vamos juntos e até a sua aprovação. Um sucesso e até a próxima videoaula.